Olá, aqui estamos nós novamente, você e eu, Pastor Aguinaldo, para retomarmos as nossas reflexões a respeito do livro do Gênesis. Na última semana, nós concluímos as nossas reflexões sobre este mesmo livro, tratando das partes mais antigas, do livro do Gênesis, que trata da criação de todas as coisas, aquele espaço que compreende do capítulo 1 até o capítulo 11. Essa semana, como dissemos, estamos retomando e o faremos a partir do capítulo 12, quando o livro já começa a narração, digamos assim, das sociedades, de grupos maiores, já sai daquele, digamos assim, aquele aspecto mais familiar. E aqui, então, essa parte começa com um personagem muito conhecido, muito importante na história do povo hebreu, na história do povo judeu e na história do povo cristão também. Essa pessoa é a pessoa de Abraão e a sua família, Sua esposa Sara e Agar, seus filhos Ismael e Isaque e seus irmãos, seu sobrinho Ló, enfim. Falaremos esta semana, especificamente hoje, nós faremos uma breve introdução sobre a vida desse personagem tão importante, Como a gente costuma dizer, ou costuma fazer, a gente lerá uma pequena porção das Escrituras Sagradas ou da Bíblia, e hoje eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, uma versão ecumênica, uma versão muito boa. A propósito, eu a indico. E a parte que eu lerei está no livro do Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 9. Lendo rapidamente, vamos lá. História de Abraão, vocação de Abraão. Javé ou Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, sê uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditos todos os clãs da terra, ou todas as famílias da terra. Abrão partiu, como lhe disse, Javé e Ló partiu com ele. Abrão tinha 75 anos quando deixou Harã. Abrão tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que tinham reunido e o pessoal que tinha adquirido em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, no carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam esta terra. Javé apareceu a Abrão e disse: e à tua posteridade que eu darei esta terra. Abrão construiu ali um altar a Javé, ou Deus, ou Javé, ou Jeová, que lhe aparecera. Dali passou a montanha a oriente de Betel e armou sua tenda. Tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar a Javé, a Jeová, e invocou seu nome. Depois de acampamento em acampamento, foi para o Negueb. Palavras das Escrituras, palavras do Senhor. Muito bem, como dissemos, hoje nós faremos apenas uma breve introdução à pessoa, a esse personagem, tão maravilhoso e tão importante na história tanto de judeus quanto cristãos, e por que também não dizer de muçulmanos, o pai de Ismael. Abrão, ele, repito, foi uma personagem extremamente significativa.
E ao começarmos as nossas reflexões sobre a vida de Abraão, partimos, antes de mais nada, do pressuposto de que a sua história é, no nosso entender, a história do ser humano. E mais, eu gostaria também de chamar a atenção de vocês para um fato que, assim, o mesmo fato que enfatizei em nossas reflexões sobre as narrativas das origens, ou aquele espaço do livro do Gênesis que compreende entre os capítulos 1 e 11, que é o seguinte: o que se diz a respeito do ser humano nas nossas reflexões, e aqui também na reflexão sobre a vida de Abraão, né? A pergunta que a gente deve fazer não deve ser: isso aconteceu exatamente assim naquela época? Não, não deve ser essa a pergunta norteadora das nossas reflexões, mas deve ser: o ser humano é mesmo assim como está descrito aqui? Vou repetir. Segundo aqui a orientação, o viés da nossa reflexão, a pergunta a respeito das mesmas não deve ser: o que se diz a respeito do ser humano aqui aconteceu exatamente assim? No caso com Abraão? Não, mas deve ser: o ser humano é mesmo assim, como descrito aqui? Bom, uma vez deixado isso claro, eu quero ainda chamar a sua atenção para o fato de que nós vamos refletir daqui em diante um pouco sobre a vida de um homem que, segundo alguns estudiosos, provavelmente viveu entre os anos 1600 e 2000 antes de Cristo. Bom, você pode pensar, mas como assim, pastor Aguinaldo? Viveu há cerca de 4.000 anos atrás? Mas para que refletir, pensar, estudar sobre a vida de alguém que viveu há tantos anos atrás? Você não poderia falar de alguém mais próximo da gente? Sei lá, de repente poderia escolher a vida de João 23, refletir sobre a vida de Martin Luther King Jr., de Mahatma Gandhi, de Madre Teresa de Calcutá, ou outra personagem. Bom, neste caso, a nossa escolha é, sobretudo, porque, segundo o apóstolo São Paulo, a promessa feita a Abraão é o ponto de partida da história santa que se cumprirá na pessoa de Jesus Cristo. Não por outra razão, Abraão é sempre lembrado nas leituras dos cultos tanto judeu quanto cristãos, ao longo desses já passados 4.000 anos. Lá, há 4.000 anos atrás, começou uma coisa bem pequena, mas coisa essa que o povo estimava muito, o povo hebreu. Esse povo, os descendentes de Abraão, sempre contavam essa história, a história do pai Abraão, e a celebravam. Por quê? Porque ela tinha muito significado para a vida deles. Era nessa história que eles viam e encontravam a sua própria identidade, como pessoa, como povo. Ou ainda, quando o autor do livro do Gênesis resolveu escrever essa história, é porque ela já vinha sendo contada há milhares de anos pelos pais aos filhos. Aquilo que nós chamamos de tradição oral, contada de boca
e outra boca, ia contando, e as pessoas iam ouvindo, né? E assim de geração em geração. E que quando eles faziam isso, eles, tanto aqueles que contavam quanto aqueles que ouviam, se sentiam participantes daquela história, daquilo que aconteceu e foi experimentado por Abraão e os seus antepassados, e todos os seus antepassados. Além disso, queriam ainda, pelo menos essa era a intenção, e ainda continua sendo a intenção, tanto do narrador que contou a história e a escreveu, quanto daqueles que vêm recontando essa história, lendo e contando essa história, e lendo e repetindo essa história. A intenção é que outras pessoas, ao ouvirem esta narração, a narração dessa história, também pudessem participar de uma forma, digamos, existencial daqueles acontecimentos. Aquilo que nós, na teologia cristã, chamamos de sacramentos, né? Na palavra de Agostinho, é um sinal visível de algo invisível. De maneira que cada vez que o povo contava a história de Abraão, a intenção original, enfatizamos, era permitir que cada nova geração participasse das vivências e das experiências vividas também pelo pai Abraão. Por exemplo, quando o povo ouvia contar sobre a obediência de Abraão em seguir a Deus, a despeito das dúvidas que ele tinha no seu coração, o povo percebia, o povo entendia que também era preciso obedecer, que era preciso seguir, que era preciso caminhar. Caminhar o caminho que Deus preparou a despeito das dúvidas no coração deles. E nós, hoje, homens e mulheres do século XX, ao contarmos, ao ouvirmos esta história, a ideia também é essa, que a gente se sinta participante, que a gente se sinta identificado, que nós nos encontremos a nós mesmos nos caminhos de Deus ao ouvir essa história. Por hoje, nós ficaremos, repito, nesta breve introdução. No nosso próximo encontro, nós iremos então refletir, continuando, sobre como foi a vida de Abraão. Que Deus te abençoe e eu te aguardo no próximo vídeo. E nesse momento, como a gente costuma fazer, sempre após a nossa reflexão, nós iremos ter uma palavra de oração e eu convido você para orar comigo, ok? Pai de amor, Pai do nosso pai Abraão, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai de muita graça. Senhor, hoje, quando a gente lê a respeito da ação de Deus na vida de Abraão e, por conseguinte, a extensão da bênção a partir da vida de Abraão para todas as famílias da terra, nós nos sentimos felizes, agraciados e louvamos o Teu nome, Senhor, por ter vindo mais uma vez ao encontro do ser humano na pessoa de Abraão e assim, Pai, ter abençoado todas e continuar abençoando todas as famílias da terra.
Senhor,